Meus irmãos, livro de Tiago, capítulo 4, nós vamos falar do verso 13 ao verso 17. Tiago, capítulo 4, dos versos 13 a 17. Eu vou fazer a leitura. Peço que você acompanhe comigo. A Escritura nos diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus eterno, nós estamos diante do Senhor, estamos perante a Tua palavra, Senhor, que lida, Senhor, desejamos que seja ensinada e aplicada ao nosso coração, Pai. Mas nós não temos capacidade para isso. Nós não podemos expor, nós não podemos entender, se não for pela ação do Teu Espírito Santo. O nosso coração corrupto, Pai, há de distorcer a Escritura se o Senhor não agir em nós. As verdades mais puras do Evangelho não alcançarão o íntimo da nossa alma se o Senhor graciosamente não nos ensinar. Por isso, Senhor, queremos clamar para que o Senhor lave, Senhor, a arrogância e a jactância do nosso coração, para que fielmente, Senhor, possamos ouvir a Tua palavra, nos sujeitar ao Senhor em tudo quanto pretendemos fazer e viver uma vida submissos à soberania do Senhor. Clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. E aí, meu irmão, 2026 vai ser um ano bom para você? Aí você responde para mim: se Deus quiser, não é? Vai ganhar na Mega da Virada? Se Deus quiser. É assim que a gente pega crente que aposta, meu irmão. É assim que a gente descobre. Meu irmão, graças ao bom Deus, o brasileiro não se encaixa nesse texto que nós lemos. Tiago está dizendo: vocês não deveriam ser pretensiosos, vocês deveriam dizer, se Deus quiser faremos isso ou aquilo. Nós podemos quitar esse texto. Quem de nós não fala se Deus quiser? Meu irmão, o espírita, o umbandista, o ateu fala se Deus quiser. Rapaz, eu tenho uma pessoa que em alta consideração na minha vida. Essa pessoa se declara agnóstica, não confessa temor no Senhor, e vira e mexe ele solta um Nossa Senhora, um ai meu Deus, e até um se Deus quiser. Olha só, pronto, resolvemos o problema do texto de Tiago. Será, meu irmão, será que fazer voz a expressão se Deus quiser é cumprir a instrução de Tiago para a igreja? Será que nós não tornamos frívola, esvaziada de significado, a expressão que Tiago está nos recomendando dizer, confessar, não só com a boca, mas crer com o coração? Parece que sim. Parece que para nós dizer se Deus quiser é o mesmo que dizer boa sorte. É a mesma coisa. É um tomara que.
E você pode substituir na frase do brasileiro, e a gente precisa analisar, se não nas nossas próprias falas, se Deus quiser, não pode ser facilmente substituído por tomara que. Você vai formar ano que vem? Tomara que, se Deus quiser. Será que isso é o que nós estamos ansiando quando dizemos: se o Senhor meu Deus quiser, tal coisa acontecerá? Tiago está chamando os nossos olhos para o texto, para nós planejarmos a vida com o Senhor, para nós termos uma visão de mundo, que tudo quanto pretendemos fazer, fazemos debaixo da tutela soberana de Deus. O que Tiago está dizendo é que nenhum de nós deveria pretender fazer algo sem considerar a vontade de Deus sobre esta ou aquela coisa. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, nessa noite, para planejar a tua vida com Deus, para pensar a tua vida com Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre o capítulo 11 de Eclesiastes, sobre a necessidade de sermos prudentes no nosso planejamento, na nossa vida, mas ao mesmo tempo não sermos medrosos e ficarmos travados pelo medo, mas nos lançarmos a fazer o que tem que ser feito. Me parece que o texto de Tiago complementa a instrução do pregador de Eclesiastes. Sonda os nossos corações, expõe as nossas ações, e Tiago vai falar clara e objetivamente do porquê nós não andamos submissos à soberania de Deus. Portanto, mais uma vez, planeje a sua vida com Deus. Quero falar contigo sobre isso. Planeje sua vida com Deus. A primeira coisa que Timóteo, é que é o saudade do meu filho, irmãos, ele não vem no culto hoje. Está lá com a mãe em casa. A primeira coisa que Tiago nos fala sobre este planejamento de uma vida com Deus é sobre aqueles que não planejam a sua vida com Deus. Tiago começa a expor o assunto a partir daqueles que não consideram Deus no que pretendem, no que se dispõem a fazer. E Tiago está usando uma expressão comum da época para chamar a atenção deles e dizer: atendei agora, vocês. Ele está se dirigindo a um grupo. E é o que nós entendemos do contexto. Tiago está repreendendo crentes. O versículo 1 da carta direciona a sua instrução às 12 tribos de Israel, ou seja, ele está falando inicialmente aos judeus convertidos ao Evangelho, que estão agora na diáspora. Tiago talvez esteja pensando naqueles que conhecem o Antigo Testamento, naqueles que conhecem a fé judaica e foram convertidos a Jesus, e agora por causa da perseguição que sobrevém no primeiro século, estão espalhados, um contexto semelhante à primeira carta de Pedro. Ele está falando para crentes, porque o verso 17 ele diz: aqueles que devem saber o que fazer, aqueles que sabem que devem fazer o bem e não fazem, estes pecam. Ou seja, ele não está ensinando o que é fazer o bem, ele está dizendo: vocês já sabem o que é fazer o bem e não estão fazendo. O Tiago está falando especificamente a crentes, e a repreensão deles é: vocês, sendo crentes, sendo a diáspora dos cristãos por aí, vocês andam dizendo: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos lá um ano, negociaremos e faremos lucro. Parece, meu irmão, que Tiago ouviu alguém dizer isso, não parece? Que na rotina comum da época, ele começou a perceber um ato comum entre as pessoas. Comerciantes, especialmente estes que estão envolvidos em negócios, vão se dispor a negociar, se dispor a fazer seu comércio, e nisso eles não estão considerando em nada onde Deus vai entrar nessa tarefa. Certamente Tiago não está escrevendo para comerciantes. Essa é uma expressão, essa é uma possibilidade que vai tocar a vida de cada um de nós de forma diferente. Você pode ou não pode ter uma lista de planos e projetos para o próximo ano.
Mas as coisas vão acontecer na tua vida. Você pretende fazer alguma coisa. Que seja pedir contas do teu emprego, que seja não pedir contas do teu emprego, que seja não continuar estudando, que seja não fazer nenhuma grande mudança. A minha pretensão é continuar como eu estou. Ainda é uma pretensão. E o que você espera continuar fazendo da sua vida precisa considerar a existência da vontade de Deus. Tiago está apontando esses homens e dizendo: vocês estão fazendo planos para um ano inteiro. Vocês estão dizendo: vamos para aquela cidade e passemos lá um ano inteiro. Como se planeja um ano inteiro se vocês não sabem o que sucederá amanhã? Entende onde Tiago está chegando? Pera, por que vocês estão planejando planos para um ano inteiro, se vocês não sabem nem se amanhã vocês vão estar vivos? Que é a vossa vida? Essa é uma pergunta fundamental. A razão da filosofia, né? O que é um homem? Que é a sua vida? Quanto tempo você dura sobre essa terra? Por que você está onde você está? E para onde você está indo? Que é essa sua vida? E ela é vaga e passageira. A resposta a essa pergunta retórica, Tiago já está entregando. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Meu irmão, tá quente pra dedéu, não tá? Se você tem um ar-condicionado, meu irmão, na sala de casa, você é elite, meu irmão. Olha, me chama para dormir na sua casa que eu vou levar minhas crianças lá, nós vamos botar uns colchões infláveis na sala. Curioso, estudando esse texto, ontem de manhã, o zoinho estalou às 6 da manhã. A criança chorou, o sono foi embora, e eu falei, glória a Deus, vamos trabalhar mais cedo. Coloquei a minha mesinha de plástico na porta da minha casa, meu irmão. A nossa casa tem um quintalzinho, assim, um fundo de garagem ali, e o sol não tinha aparecido. E você olha o céu e está aquela camada fofa e rala de nuvens. Que glória, meu irmão, aquilo ali. 6 horas da manhã, aquela brisa fresca batendo nas minhas canelas, e eu sentado com o meu computadorzinho na minha mesa de plástico, estudando o texto para falar no dia de hoje. Que neblina maravilhosa que cobriu a manhã dessa cidade. Você sabia que cumbica significa neblina que baixa? Olha que bênção. Você estava em Guarulhos ontem? Quanto tempo durou esse frescor matinal? Ô, meu irmão, eu não cheguei no segundo ponto do sermão estudando, não. A neblina passa. É o ditado do mineiro. Lá na roça a turma fala assim: neblina que baixa é sol que racha. É a névoa fina da manhã que, no primeiro aquecer do sol, ela se dissipa. E Tiago está falando assim, ó, isso aqui são seus 80 anos de vida. Quanto tempo você espera viver? Sabe, se você for agraciado por longevidade, chegando aos 70 ou 80, que é canseira e enfado, diz Moisés, os seus 80 anos de vida são a neblina que cobriu a nossa cidade pela primeira hora do dia de hoje. E ela se dissipou antes que você percebesse. E o sol estava quente sobre a sua cabeça. A sua vida, meu irmão, ó, vai. A sua vida vai. Até ontem, você estava lá, meu irmão, ouvindo os Beatles. E eles eram a grande moda do momento. Meu irmão, você presenciou Voz da Verdade ser a grande monção musical do Brasil entre os crentes. Pergunta para esses meninos se eles sabem o que é Voz da Verdade. Eles vão falar que é o nome de algum livro antigo. As coisas passam. As coisas passam. Você trocou fralda dos seus filhos, eles estão falando em faculdade. Talvez você tenha
há muito pouco tempo atrás, levado seus filhos para o primeiro dia de aula. Agora você está buscando seus netos na escola. E vai passar mais rápido ainda, porque essa é a limitação da vida humana. Moisés disse que nós somos como relva que cresce. Sabe aquela florzinha que você ganhou? Sabe aquela? Dia das Mães? Quanto tempo ela durou em cima da sua mesa? Quanto tempo, meu irmão, dura a relva do campo? Ela murcha e seca rápido. E a nossa limitação humana é isso. E você precisa entender que você é tão forte quanto a neblina que passa. Você é tão capaz e duradouro quanto a florzinha que você ganhou e que vai morrer sem água dentro de 2 semanas. Nasce de manhã, murcha e seca à tarde. E já não se lembra mais da existência dela. Qual é o nome do seu tataravô mesmo? Você sabe me dizer o nome? Se você sabe de quantos dos seus tataravós. Você passa, meu irmão. E por que você faz planos como se você pudesse garantir que o teu ano inteiro vai se cumprir do jeito que você pretende? É essa a crítica de Tiago. Tiago está dizendo, vocês não sabem nem se vão estar vivos. Por que é que vocês fazem planos como se só dependesse de vocês para cumpri-los? Por que é que vocês pensam em si mesmos e na própria força e nos próprios negócios, sendo que vocês não sabem nem se amanhã não estarão sendo velados e sepultados? É ruim quem morre em data comemorativa, né? Quem sabe eu morro, meu irmão, aí esse sermão aqui fica famoso. Se eu morro, aí a turma posta, pastor prega sermão antes de morrer e adivinha a própria morte. Nossa, aí a primeira igreja dá um boom, não ia, cara? Meu irmão, Tiago está dizendo, em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, primeiro, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que Tiago está dizendo não é que você deva repetir feito uma maritaca, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Tiago está dizendo que você deveria considerar que você só vai encher esses seus belos pulmões de oxigênio amanhã de manhã, se Deus quiser. O texto de Salmos diz que o Senhor sustenta o universo, e se Ele fecha o nosso nariz, nós morremos. Nós morremos. Você faz ideia da sua fragilidade, você precisa de Deus para existir amanhã de manhã. Que dirá para viajar a uma cidade vizinha e fazer negócios? E você então, entendendo a Escritura, precisa passar a essa cosmovisão, a estas lentes de enxergar o mundo, de começar a considerar em todas as coisas que você se dispõe a fazer, que se Deus não for o teu sustentador, nem vivo você estará, muito menos cumprindo os planos que você pretende fazer. Tiago está nos chamando a essa confissão que o texto de Provérbios já fez. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como é que você vem lidando com o teu planejamento? Ah, não, eu sou o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, mas você ainda pretende alguma coisa. Ainda que seja estar vivo amanhã. Como é que você pretende fazer isso? Quanto a existência de Deus está envolvida na tua visão de mundo? João Calvino, quando comenta o texto, ele xinga os seus leitores. Aí é melhor ler Calvino e você não falar que é o pastor que está falando, né? Calvino diz assim, Tiago instigou a estupidez dos que desconsideravam a providência de Deus e reivindicavam para si o ano inteiro, ainda que não tivessem nenhum único momento em seu próprio poder. É Calvino que está te chamando de estúpido se você é assim, meu irmão, não sou eu não. Escreve uma carta para ele lá, você entrega no céu, lá quando você encontrar com o João Calvino. Ele está dizendo, estupidez é o nome
de considerar planos sem considerar a existência de Deus soberano sobre eles. E aí, então nós precisamos passar a considerar como nós estamos lidando com o mundo. E você precisa lidar com algumas questões que são fundamentais da vida humana, que são próprias da existência, que os crentes e também os ímpios já as consideraram, e você não pode se esquecer, que você é efêmero, passageiro. Eu gosto dessa palavra, efêmero. É chique, não é, meu irmão? Ah, você é efêmero. Olha que bonito. Sabe o que significa efêmero? Aquilo que dura um dia. A nossa vida é assim, ela só dura um dia. Pais, qual de vocês não quer cuidar bem de seus filhos? Qual de vocês não quer educá-los e aconselhá-los em todas as áreas e necessidades da vida? Você precisa, para educar bem os seus filhos, partir do princípio de que você não pode fazer isso. De que você não pode garantir que os seus filhos estejam para sempre seguros. Você não pode estender a sua mão soberana sobre eles e garantir que a faculdade deles seja paga, que quando eles se formarem eles tenham um bom emprego pela sua indicação a um amigo. Você não pode porque você é passageiro. Você não tem domínio sobre a segurança da sua família. Você não pode garantir a sua saúde. É glorioso, meu irmão, quando Deus nos humilha na saúde. Deus faz isso uma vez por ano com o meu pulmão. Ai, meu irmão, pergunta para o Arsênio. Ter bronquite assim é um tratar de Deus na nossa vida. Uma vez por ano você respira com meio pulmão. E Deus te fala, está vendo como eu te sustento? Está vendo como é que você está preocupado de pagar o seu Nubank do mês que vem, mas se não for eu, você nem amanhece? A nossa vida é efêmera, passageira, e você precisa considerar o Senhor. Porque é o Senhor duradouro quando você não é. É o Senhor que é eterno quando você é fraco e passageiro. E você, meu irmão, pode morrer, e é o Senhor quem vai conduzir a vida dos teus filhos. Você pode cercar a tua casa e andar num belo carro blindado, e só o Senhor é quem pode pôr segurança à tua casa. E você precisa considerar o Senhor em todos os seus caminhos. E entender que eu só vou fazer qualquer coisa que eu pretenda fazer se o Senhor quiser. Porque eu mesmo, eu não passo de neblina matinal. Eu não passo de flor que breve murcha e o vento leva. Você precisa entender que você é completamente incapaz e limitado para todas as coisas, inclusive sobreviver. É aqui que começa o tratar de Deus em nós, nessa confissão. É aqui que nós começamos e podemos começar a pensar no nosso planejamento com Deus. E considerar não só as variáveis. Pode ser que isso dê certo, pode ser que aquilo dê. Talvez eu tome este caminho, talvez eu tome aquele outro. E fazer os seus planos. Eu gostaria de fazer um MBA. Glória a Deus, meu irmão. Eu gostaria de aprender grego. Pobre iludido, né, Leandro? Aprende, meu irmão. Mas eu vou te dizer, você vai sofrer, mas é muito bom. Isto é grego. Procura lá o reverendo João Paulo no YouTube. Você vai aprender muito bem. Em tudo quanto você pretende fazer, entendendo agora que se não for o Senhor, você não levanta da cama amanhã de manhã, agora você pode começar a incluir o Senhor nos seus planos. E você pode começar a cogitar uma vida que vive debaixo da submissão do Senhor. E entender que sucesso e fracasso não estão atrelados à sua boa capacidade. O problema, meu irmão, é que nós estamos muito coaching. Nós estamos coaching demais. Nós ouvimos o Pablo Marçal e nós acreditamos, meu irmão. Nós estamos achando que quem pensa positivo, quem espera sempre alcança. A Escritura está dizendo, você não pode
Você não consegue, você não vai fazer nada se não for na dependência do Senhor. E meu irmão, a mateologia coaching, que penetrou silenciosamente as nossas igrejas, está dizendo que a nossa própria autodeterminação consegue nos levar a lugares fantásticos. Não é o que a Escritura tem demonstrado. A Escritura tem demonstrado que é a mão do Senhor que faz isso. Meu irmão, que doçura tem sido no último mês revisitar o livro de Gênesis e ler o glorioso José do Egito. Ô menino sofrido, hein? O rapaz é vendido pelos irmãos a uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas são árabes. Os árabes estavam vindo lá das Arábias, passando ali pela região de Canaã e indo para o Egito. É o caminho natural. Os irmãos vendem ele. Rubem até queria poupá-lo, mas não teve coragem de confrontar os irmãos. Quando voltou lá no poço, já tinham vendido o José. E o José chega na casa de Potifar. E sabe o que o texto bíblico diz? E tudo quanto José colocava a mão era bem sucedido, porque o Senhor era com ele. Porque era a mão e a vontade de Deus sobre ele. E o texto diz que o faraó do Egito, o governador do Egito, já não se preocupava com nada dos seus negócios, com exceção do pão que estava sobre a mesa. Então ele aposentou. O faraó do Egito aposentou. A preocupação dele era comer e dormir, e todo o resto José cuidava. E Deus engrandeceu o Egito por causa e por amor de José. É muito Pablo Marçal isso aqui, não é? É muito triunfalista. E a vontade soberana do Senhor, que falamos hoje de manhã, nos diz também no texto de Eclesiastes que desfruta do dia bom. É bom quando o sol brilha sobre o seu rosto, mas há dias maus. Muitas vezes o justo recebe a paga do ímpio, diz Eclesiastes. E nós olhamos para José e vemos isso. José está lá na glória do Egito, fazendo tudo direitinho, e aparece a desgraça de uma mulher adúltera. E o texto diz que todos os dias ela falava aos ouvidos de José, até o dia em que ela atenta contra ele. E ela o acusa falsamente. E José é posto na prisão injustamente. E ele vai ficar lá, meu amigo, 2 anos inteiros. 2 anos inteiros preso, esquecido, inclusive pelo copeiro do rei, que foi restaurado, a quem José revelou o sonho. A mão e a vontade do Senhor podem te levar a momentos gloriosos como o governo do Egito. Mas é a mesma mão soberana do Senhor que vai também te permitir passar por prisões injustas. Sabe por quê? Porque o texto diz que lá dentro da prisão, a mão do Senhor estava com José. E a mão do Senhor sustentou o jovem José lá na sua prisão, a ponto de o carcereiro confiar às mãos de José o cuidado de todos os outros presos. Até que o soberano Deus trouxesse à memória do copeiro quem é aquele jovem aquele jovem hebreu, que aquele rapaz fosse trazido a Faraó, revelasse o seu sonho, fosse mais uma vez instituído como governador de Israel. E meu irmão José vai dizer assim: Deus é um Deus que transforma mal em bem. É assim que termina o capítulo 50 de Gênesis. Nós precisamos considerar que sucesso e fracasso é andar com Deus. Talvez você seja alguém muito bem sucedido e fiel ao Senhor, e você o seja em 2 anos de prisão injusta. E o Senhor lá vai tratar contigo. E o Senhor lá vai manter a sua boa mão sobre você. E quando aprover ao Senhor, Ele vai te tirar. E talvez Deus também te permita tempos de fartura e de bonança, vacas gordas, como o faraó deu o governo ao Egito, do Egito novamente a Josué para que cuidasse na época das vacas gordas. Mas em todas essas coisas, entenda, você é o coadjuvante. Você não tem força. Você não tem capacidade. No final dessa história, todo o Egito
e todos os povos circunvizinhos, inclusive os hebreus, e os irmãos que venderam José e o traíram, todos eles sobrevivem por causa da revelação do sonho de Faraó, que José fez, mas que José diz: Deus é o Deus que revela sonhos, é o Senhor quem está fazendo a obra, meu irmão. Você não precisa ser um bom planejador, você não precisa ser alguém sempre com todas as respostas, sempre capaz de resolver todos os problemas, sempre precavido para todas as situações, sempre disposto a resolver as crises da família. Você não foi chamado por Deus para ser essa pessoa. Você foi chamado por Deus para depender dEle e confessar em tudo que as suas mãos tocarem: se o Senhor meu Deus quiser, isso será feito. Se Deus quiser, eu vou criar os meus filhos. E se Deus não quiser, eu vou ser sepultado e os meus filhos crescerão para a glória do Senhor, porque é Ele que faz. Se Deus quiser, você vai sustentar a sua casa no ano que vem. E se Deus quiser, você vai ser desempregado. E o Senhor vai sustentar a sua casa, porque você é coadjuvante nessa história. Se Deus quiser, você vai vencer a doença. Se Deus quiser também, você não vai vencê-la. E você vai enfrentar a separação entre corpo e alma. E em todas essas coisas o Senhor será glorificado, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Importa mais o que ele quer do que o que nós queremos e planejamos. Tiago está nos dizendo: aprendam a viver e fazer isto ou aquilo debaixo da tutela de Deus, pensando no que Ele quer e não no que nós queremos. E se nós olhamos num primeiro ensino, e o texto nos mostra estes meios de Deus agir, se o texto nos mostra essa forma do Senhor para considerarmos a ação de Deus em todos os nossos planos e nos submetermos a Ele em qualquer coisa que desejemos fazer, que seja um simples levantar da cama, que seja submisso ao Senhor. Parece que Tiago não encerra o assunto, mas agora nos versos 16 e 17, ele desce um degrau adentro. E ele vai falar não só das pretensões que são expostas, dos maus planos que são falados, mas agora Tiago vai dizer o porquê que eu e você fazemos isso. Por que nós vivemos sem considerar Deus nos nossos planos? Olha o verso 16. Tiago diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Ele não só expôs o fato, planejamos sem Deus, mas agora ele expôs a motivação. Por que nós fazemos planos sem considerar Deus? Por que nós vivemos a vida alheios ao Senhor? Qual a razão disso? Por que a gente insiste em viver desconsiderando Deus nos nossos caminhos? Seja para tomar café da manhã, amanhã de manhã, cafezinho, torra média, fresquinho, coisa boa, hein? Deu vontade, não deu? Seja para matricular os teus filhos no novo colégio em fevereiro. Seja para vender a tua casa, ou comprar a sua casa no Minha Casa Minha Vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a bênção do Minha Casa Minha Vida do presidente Lula seja sobre você. Diga amém. Graça comum de Deus. Perceba que nós não consideramos Deus por causa da nossa jactância. A palavra que vem traduzida para nós, jactância, ela vem do latim. A morfologia do termo em português é algo que se agita, é algo que está sempre se pondo para cima. E o texto diz que esta agitação, essa exaltação própria, ela está acompanhada de arrogantes pretensões. Então, nós não consideramos Deus porque nós
pretendemos algumas coisas, e nós as pretendemos com um coração arrogante, soberbo, orgulhoso, nós não consultamos a Deus naquilo que pretendemos fazer, não nos importamos com o que Deus quer em relação do que nós pretendemos fazer, e não bastando ter esses planos, essas pretensões arrogantes, nós ainda nos exaltamos, jactanciosamente. E Tiago vai dizer que toda jactância semelhante a esta é maligna. A atribuição de malignidade é por em páreo com Satanás, meu irmão. Malignidade, na perspectiva bíblica aqui, não é só dizer que isso é uma coisa ruim, não, meu irmão. Ruim é tomar Coca-Cola. Isso é ruim. Faz mal para a saúde. Toma zero, a gente toma zero agora, né? Vai ter o mesmo caramelo 4 lá que causa câncer, hein? Depois não reclama, não. Não é assim. Olha, jactância não é legal. O que Tiago está falando é assim, vocês estão sendo tão malignos quanto a malignidade do pecado e a mesma malignidade com que age Satanás. Ora, meu irmão, não é este o pecado de Satanás? Não é isso que fez o diabo? Não é essa exaltação própria e a usurpação de Deus? Não é isso que fez com que Satanás fosse caído em pecado? E nós somos tendenciosos, pelo nosso coração soberbo, a andar pelo mesmo caminho. Altivez, orgulho, jactância, manifesta em pretensões, em planos arrogantes. Eu sei o que eu estou fazendo, eu faço o meu próprio caminho, eu sei o que é melhor para mim, e é assim que nós andamos, em malignidade. O verso 17 nos traz uma conclusão simples e direta. Portanto, aquele que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Como eu te disse no começo, a carta é escrita a cristãos. Eles não estão sendo ensinados detalhadamente, olha, fazer o bem significa isto e aquilo. Tiago parte de um pressuposto que eles já sabem o que é fazer o bem. E se eles sabem o que deveriam fazer e não fazem, nisto eles estão pecando. Erga a mão qual dos irmãos que acabou de descobrir que não pode ser arrogante, que isso é pecado. Por que nós o somos? Se nós sabemos que devemos considerar Deus em tudo quanto fazemos, por que nós ainda somos arrogantes nas nossas pretensões? E os nossos pecados talvez não sejam os pecados por ação. Não sejam os pecados ativos de quem parte da sua boca a mentira, de quem se põe contra o outro em ódio, de quem lança a sua mão sobre o seu irmão em uma agressão, em uma tentativa de assassinato. Talvez os pecados que o texto nos chama a atenção não sejam estes mais gritantes. Estes são fáceis de acusar, meu irmão. Talvez eles estejam falando daqueles que são mais silenciosos, os pecados da omissão. E nós somos omissos quando nós rejeitamos ao Senhor silenciosamente no coração, pondo Deus à parte de tudo que nós pretendemos. Exaltando o nosso próprio coração e a nossa própria vontade, sendo arrogantes, em lugar de ser humildes e submissos ao Senhor. É nisso que nós pecamos. Por isso eu te disse, Tiago desce um degrau a mais e ele vai até as motivações do coração. E nós precisamos pensar no problema que é essa nossa determinação egocêntrica. Sabe quando isso aqui se manifesta, meu irmão? Momento revelação.
para o povo não falar que Deus não revela as coisas na igreja presbiteriana, hein? Quando você lá na sua casa quer que os seus filhos façam as coisas do seu jeito, e eles não fazem do seu jeito, e você fica muito bravo. Tá, mas o que eles estão fazendo é pecado? Não, só não é do jeito que você queria. Você queria que eles escolhessem um curso da universidade, eles escolheram outro. E você enlouquece com isso. Você enlouquece com isso. Não é, minha irmã? Quando você pede para o teu marido ir ao mercado e dar uma bela lista de compras, e ele traz a marca de sabão em pó que você não gosta de usar. E parece que no frágil da vida o controle sai das suas mãos. E você enlouquece. E você enlouquece. E você tem vontade de matar o seu filho. Porque ele quicou uma bolinha pinga-pinga na sala da sua casa e ele estourou a sua televisão. E agora o governo do lar financeiro fugiu das suas mãos. E é pior, quando você nem pode torcer o pescoço dele, porque ele está tossindo, pondo o pulmão para fora, ele está doente. E você vai ter que ir lá naquele médico que passa remédio caro, mas é só aquele médico que resolve o problema do seu filho. Eu gosto de falar problema de vez em quando, meu irmão, é mais divertido. Só aquele médico. E ele desestrutura o teu glorioso planejamento de Excel para as finanças da família esse mês. E você tem que lidar com o teu coração pecador, que agora está arrogante dizendo, mas não era para ser desse jeito. Meu irmão, a gente tem que pôr uma placa de alerta gigante na nossa vida, para todas as vezes que nós pronunciamos essa frase. Não era para ser assim. Talvez Deus, que faz todas as coisas como lhe apraz, não tenha sido avisado que você não queria que ele fizesse desse jeito. Entende como isso é arrogância do nosso coração? Que são as nossas garras controladoras que querem se pôr sobre todos os pontos da casa. E de repente, a tua esposa foi lá procurar o pastor e falar dos problemas conjugais do seu lar. E agora o pastor está te chamando para conversar. Você está magoado pra caramba. Você vai ter que lidar com o problema. E eu não queria que fosse assim. E o que é que Deus quer? E o que é que o Senhor quer? E nós temos que lidar com as arrogantes pretensões do nosso coração, com o coração soberbo e orgulhoso, que quer se erguer e se impor até sobre o Senhor. E meu irmão, isso aqui é uma cena gloriosa. Se você quer ver Deus agindo, se você quer perceber Deus tratando, olhe para o orgulhoso. Espera, senta e assiste o orgulhoso. Deus vai esfregar ele, meu irmão. Deus resiste ao soberbo. Deus abate o orgulhoso. Gente de coração soberbo e orgulhoso, é questão de tempo. Senta e assiste, Deus vai abatê-lo. Ou Deus vai fazer isso em santificação, esfregando a pessoa orgulhosa para que ela seja humilde como Cristo. E se é um crente, essa pessoa vai se arrepender, vai chorar aos pés do Senhor, vai se voltar para Cristo. E se não é um crente, Deus vai abatê-lo no dia do juízo, quando ele for obrigado a se curvar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E depois disso, será condenado pelo seu pecado, humilhado pela sua própria soberba. Mas Deus vai abater todos os orgulhosos. Você deveria ter medo do Senhor, meu irmão. Você deveria temer a Deus. E você deveria policiar o seu coração contra toda soberba e arrogância jactanciosa. Sobre esta soberba que vai vir muito polida no seu dia a dia. Quando eu estou falando sobre alguém arrogante, talvez você esteja pensando assim na figura de um homem de negócios engravatado, que não baixa a cabeça para ninguém. Parece que é essa figura, né? A áurea que a gente tem. Uma pessoa arrogante, uma pessoa grosseira, sempre trata mal os outros porque é arrogante. Meu irmão, a gente é arrogante sorrindo. A gente é arrogante educadíssimo, polidíssimo. E a gente com muito trato diz,
meu bem, não interessa o que você pensa. Olha, eu vou tomar a decisão que eu achar melhor para a nossa família. Eu não vou considerar o seu conselho. Você diz assim para sua esposa. Olha que homem maravilhoso, respeitoso e arrogante. Cuidado, meu irmão. A arrogância vai te derrubar. Porque se você não considera o que Deus quer, se você não vive a vida pensando, se Deus quiser, esteja preparado para ver acontecer o que Deus quer. Porque a vontade do Senhor prevalece sobre tudo e todos. E adivinha, se você não considerou Deus, se você não se submeteu a Deus, e a vontade do Senhor vai ser feita, queira você ou não, então a vontade que não vai ser feita é a sua. Como é que você vai lidar com isso? É assim que a gente conhece os depressivos. Nem todos, mas muitos. É assim que a gente conhece os frustrados. Meu irmão, quando eu me deparo com alguém que fala, eu já desisti do casamento, eu não acredito mais no amor. Ah, vem cá, senta aqui. Eu incorporo o caso de família nessa hora. Senta aqui e me conta essa história. E a pessoa fez tudo errado em todo o tempo, não considerou Deus em nada, e agora quer descredibilizar o casamento. Imagina, minha mulher é uma bênção. E é assim que a gente vai cruzar com os frustrados. Sabe o cara que faliu 3 negócios já? E ele agora, ele não quer mais trabalhar, ele não acredita mais na providência de Deus, porque ele não considerou o Senhor em nada. E agora ele está lidando com a frustração de Deus exercer os seus decretos e a vontade desta pessoa não ser feita. E Deus não vai fazer o que você quer. Deus não está submisso a você. Ou nós podemos voltar no texto de Romanos e dizer, você foi conselheiro do Senhor? Você deu primeiro para o Senhor para que agora peça de volta? Se não, Deus não vai fazer a sua vontade. Deus não tem compromisso com as nossas arrogantes pretensões. Pelo contrário, Deus vai quebrá-las todas. Deus vai tratá-las todas. E as nossas reações expõem como nós estamos lidando com o nosso orgulho, com a nossa jactância. Observa as suas reações, meu irmão. Como você reage quando as coisas não acontecem do seu jeito? Como você lida quando as pessoas discordam de você? Sabe, o coração que explode em ira? Ou o coração que se fecha em mágoas e eu guardo um rancor eterno de você? Essas reações, elas são causadas pela nossa arrogância e jactância, pelas nossas expectativas irreais, as quais Deus não tem compromissos com elas, as quais nós criamos no coração sem considerar o Senhor. E nós planejamos sem Deus, e agora nós queremos cobrar Deus pelos maus resultados dos planos que fizemos sem Ele. E você vai reagir mal. E meu irmão, no final das contas, nós precisamos entender esse nosso coração. Nós precisamos conhecer essa jactância e corrigi-la. Precisamos saber fazer o bem e fazê-lo. Como nós poderíamos lidar com a vontade de Deus sobre os nossos planos? Você consegue adivinhar o que Deus quer para o seu futuro e então planejar tudo o que Deus planeja? Não. Você consegue prever todas as frustrações que Deus preparou para os teus planos bons, justos e corretos? Você não consegue. Então, como você deveria lidar com a vontade de Deus sobre o seu amanhã faremos isto ou aquilo? Eu te diria que a única fonte pura, a única fonte límpida de verdadeira humildade e dependência de Deus nos é mostrada em Cristo Jesus. É a única forma de você entender isso aqui, meu irmão. O Senhor Jesus
viveu uma vida de dependência do Pai enquanto esteve encarnado. Ele expôs para nós como que ele faz a vontade do Pai e o Pai decreta para ele o que deve acontecer. E a vida de oração do Senhor Jesus é esta constante comunhão entre o Pai e o Filho. E o Senhor Jesus constantemente se retira para estar com o Pai. E assim ele sempre faz a vontade do Pai e a perfeita harmonia entre o Pai e o Filho, como deve haver entre nós. E sabe, tem um momento específico que o Senhor Jesus nos ensina passo a passo a fazer o que ele faz. Quer aprender? 3 passos. Não, brincadeira, não tem 3 passos não. Mas olha essa cena. Jesus tem perfeita comunhão, ele está sempre retirado em oração com o Pai. Como que a gente faz igual a Jesus? E Jesus diz assim, então agora eu vou ensinar. Vós orareis assim. Jesus está ensinando como viver debaixo da vontade de Deus em perfeita submissão. E ele mostra como manter comunhão com o Pai em oração. E ele diz, vós orareis assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor é excelso. O Senhor não é vago e passageiro como nós. Eu sou pecador, Senhor. Eu sou falho, mas o Senhor é santo. O teu nome é santificado. E seja então o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meu irmão, se você quer abandonar o teu coração orgulhoso, ore o Pai Nosso com sinceridade. Ore o Pai Nosso com a boa sinceridade, dizendo, Senhor, que eu faça planos, porque o coração do homem faz planos, mas que a resposta seja a do Senhor, porque eu quero que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque eu sei, Senhor, que nenhum filho que pede um pão recebe uma pedra, nenhum filho que pede um peixe recebe uma cobra. O Senhor sabe dar boas dádivas aos seus filhos, e por isso eu digo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E seja feita a vontade do Senhor, Pai, se eu for governador do Egito, ou se eu for prisioneiro lá no cárcere do Egito, seja feita a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e ela é agradável. A única forma de lidar com o coração jactancioso, orgulhoso, arrogante, é esvaziando ele de si mesmo, para se preencher da boa palavra do Senhor e buscar não a sua vontade, não o seu desejo, mas buscar o desejo do Senhor. E Jesus nos ensinou isso. E mais, Ele não só nos falou sobre isso, Ele nos mostrou com a própria vida como fazer isso. Porque é o momento do Gólgota, onde Cristo é provado e aprovado. É o momento da agonia, lá no Jardim das Oliveiras, enquanto o nosso Senhor clama ao Pai, dizendo, a minha alma está profundamente aflita. Jesus diz para os seus discípulos, a minha alma está sofrendo, vigiem comigo, orem comigo. E o Senhor Jesus, em agonia tão grande, chega ao ponto de suar sangue. É um dos eventos de maior sofrimento físico humano possível. Gotas de sangue se misturarem ao suor por causa da angústia que sofria. E o Senhor Jesus nessas coisas dizia, Pai, afasta de mim este cálice. É o Cristo, meu irmão. É o homem que nunca pecou. É o homem perfeito. Ele está dizendo ao Pai, Pai, afasta de mim o cálice da tua ira, que vai cair sobre o pecado desses homens, e eu vou levar sobre mim. Afasta de mim o cálice da ira do Senhor. E a minha alma está angustiada, porque eu vou sofrer intensamente a ira de Deus derramada pelo pecado dos homens. E ainda assim, o Senhor nos mostra
submissão e humildade, nenhum orgulho, nenhuma jactância, quando ele diz: contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E então, quando Judas chega, Judas o beija, e Jesus diz a Judas: amigo, para que vieste? E meu irmão, Judas pode até em algum momento ser chamado de amigo, porque ainda que peque, colabora com a vontade de Deus, a qual Cristo está submisso. O Senhor Jesus nos mostra como andar em perfeita submissão ao Pai. Então, eis aí um ano novo. Adeus, ano. Eis aí, meu irmão. Estoura aquele champanhe cerezer que você ganhou da empresa lá. Joga, vai quebrar uma lâmpada em casa, hein, meu irmão? Champanhe sem álcool, que é para não dar mau testemunho. Isso é outra história, né? Comemora o teu ano novo, meu irmão. Glória a Deus por isso. Faça metas. Planeja a tua vida. No próximo ano nós iremos para aquela cidade, nós venderemos e nós compraremos. Ou então, meu irmão, não comemora o ano novo. Dorme mais cedo, acorda mal-humorado meia-noite com os vizinhos estourando foguete, volta a dormir depois da 1h30 da manhã que parou os foguetes, não faz festa, não faz meta de ano novo, não importa. Não importa. O que importa é se você está vivendo submisso à vontade de Deus. A forma como você tem vivido até aqui, e a forma como você pretende continuar vivendo, você faz como Jesus, dizendo: Senhor, o que eu queria não sucedeu, mas não seja a vida como eu quero, e sim como tu queres. A vontade do Senhor é melhor do que a minha. Você vai viver como Cristo, você vai permanecer na santidade do Senhor Jesus, cumprindo a vontade do Pai que nos é revelada na vida comum. Ou você vai se apegar a um coração arrogante e pretensioso e vai fazer os seus próprios planos e andar nos seus próprios caminhos. Vou dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decidam agora que deuses vocês querem servir. Você vai servir ao teu próprio coração, ao teu próprio ego, a essas suas vontades narcisistas, egocêntricas? Ou você vai se pôr de lado e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim é bom, ainda que eu quisesse outra coisa. Esta é a luta e o desafio da vida cristã. Olha que coisa, né, meu irmão? Não vou fazer você entrar o ano novo com a mensagem de prosperidade, paz, que você fique em crise, meu irmão, mas que isso resulte em um coração decidido a fazer a vontade do Pai, a em tudo que se dispõe, fazer o que quer que faça, fazer se Deus quiser. E se Ele não quiser, eu não farei, porque importa mais a vontade do Senhor do que as minhas arrogantes pretensões. Que Deus nos dê graça, irmãos, para servi-lo. Que Deus nos dê graça para humildemente esvaziarmos a soberba do nosso coração e nos sujeitarmos a Ele, como fez o nosso Senhor Jesus. Vamos orar, queridos? Pai de amor, nós queremos louvá-lo, Deus, por essa noite, pelo culto que prestamos ao Senhor, Pai. E no contar dos nossos dias, o último que faremos, antes que o ano se torne outro. E nós queremos te agradecer, Deus, pelos caminhos que o Senhor nos conduziu neste ano. Queremos louvá-lo, Deus, por todas as vezes que a nossa vontade não foi feita. E sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é todo-poderoso. Sabemos, Pai, que o conhecimento do Senhor é extensivo e nós não temos este conhecimento. Sabemos, Deus, que os teus caminhos são inescrutáveis e nós não podemos discernir
entre a mão direita e a esquerda por causa do nosso pecado. E por causa disso nós queremos dizer obrigado, Senhor, por todas as vezes que andamos frustrados neste ano. Por todas as vezes que nós planejamos arrogantemente e o Senhor frustrou os nossos planos. Porque nos importa fazer a vontade do Senhor. Nos importa que seja o Senhor glorificado, que seja o teu nome exaltado, que seja a tua vontade feita. E nós queremos orar, Deus, porque nós não queremos permanecer na arrogância. Nós não queremos viver sem considerar a presença do Senhor em todos os nossos dias. Nós não queremos dar um passo sequer nessa existência sem considerar o que o Senhor quer para nós. E por isso nós oramos, Deus, clamando para que esta boa sabedoria bíblica, para que ela encontre lugar no nosso coração, Deus. Para que o caráter submisso de Cristo seja forjado em nós. Para que aprendamos, Senhor, a lutar contra as nossas pretensões pecaminosas e dizer, não só com boa voz, mas com uma certeza de coração, se o Senhor quiser, faremos alguma coisa. Senhor, que quando nos frustrarmos, haja na nossa boca as palavras de Cristo. Nos ensina, Senhor, a dizer que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Arrefece o nosso coração, Senhor, que se manifesta de forma pecaminosa, irado, magoado, desanimado, quando nós deveríamos ser gratos, porque a vontade do Senhor é sempre melhor. Nos ensina, Senhor, e nos santifica. Nós clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quero convidar o conjunto à frente.